E nós vamos ler juntos o capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a Tua graça, pedimos a Tua bondade, oramos para que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que apenas a Tua palavra seja pregada nessa noite. Tudo que não vem do Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor possa jogar fora. Fale aos nossos corações, traga transformação, traga vida, traga esperança, traga cura. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Marcos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles procuram descrever ou narrar a vida, a história, as ações, os atos, as obras, a identidade de Jesus. É isso que nós encontramos nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Mas é claro que cada evangelho narra a história, ou descreve ou revela a nós a identidade de Jesus a partir de pontos diferentes. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, ele inicia apresentando primeiramente a genealogia, ou seja, a linhagem de Jesus, segue falando a respeito da concepção e do nascimento de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vemos que Lucas começa narrando o nascimento de João Batista. Já o Evangelho de João, por ser mais teológico, ele inicia falando a respeito do Verbo, ou seja, Jesus, que era desde o princípio, que estava desde o princípio, existia desde o princípio e que agora fez a sua tenda entre os humanos, ou seja, Deus encarnou na história humana. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, existe uma certa peculiaridade. Parece que Marcos procura focar muito mais nos atos, nas ações de Jesus, do que propriamente nos ensinos de Jesus.
Não é que Marcos não esteja valorizando ou que ele não esteja dando importância aos ensinos de Jesus. Mas Marcos nos leva para um caminho diferente, porque ele passa a descrever Jesus de forma tão concisa e objetiva como um rei vigoroso que age gentilmente. Marcos inicia descrevendo e apresentando para nós um Jesus que é um homem de ação. Jesus, no Evangelho de Marcos, está fazendo coisas. E essa fotografia que Marcos quer passar e quer apresentar para nós. Ou seja, Marcos é muito mais objetivo. Ele não traz todo um contexto para nos situar. Pelo contrário, ele nos leva de cena a cena de forma tão rápida, com uma expressão imediatamente. Nós lemos isso no Evangelho de Marcos. Imediatamente Jesus faz isso. Imediatamente Jesus foi para aquele lugar. Imediatamente. Ou seja, a velocidade das narrativas chegam a tirar o fôlego. Porque Marcos é muito rápido e decisivo ao nos apresentar o que Cristo veio fazer, o que Cristo está fazendo. Por isso é que muitos dizem que Marcos nos apresenta esse Cristo, esse Deus que encarna em Jesus como esse homem de ação. Um homem de ação. Dizem os teólogos que a fonte de Marcos foi Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ou seja, Marcos escreveu de forma acurada tudo quanto Pedro, testemunha ocular, havia testemunhado, havia lembrado a respeito do que ele viveu, do que ele viu e do que ele experimentou a respeito do Cristo. Então Marcos coleta todas essas informações de Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. E esse Jesus que nos é apresentado por Marcos, portanto, não é apenas uma figura histórica, não é apenas um mestre, não é apenas um líder espiritual, não é apenas um verdadeiro líder da moral. Pelo contrário, Marcos, de forma tão extraordinária e clara e objetiva, ele inicia dizendo que esse Cristo é o Filho de Deus. E isso é extremamente importante. É o Filho de Deus que entra no curso da história. Ou seja, ele já passa a delimitar para nós um caminho, já passa a apontar para nós um caminho para compreendermos o que vem a seguir. O Cristo que entra no curso da história para dar um novo rumo para a história, para dar uma nova direção para a história, para dar um novo significado para a história, para apontar um outro caminho. É isso que Marcos passa a nos apresentar. O Filho de Deus. O Filho de Deus é, portanto, a pedra angular do Evangelho. O Filho de Deus é, portanto, o pilar central do Evangelho. E Marcos deixa isso muito claro. Logo no começo, o versículo 1 de Marcos, ele declara a respeito desse Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, no versículo 39, na boca do centurião, ao presenciar o brado de Jesus na cruz, ele diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E é, portanto, por esse título, a partir desse título, que Marcos vai dando a nós pistas para desvelar o mistério e a identidade de Jesus. No batismo, o capítulo 1, versículo 11, na transfiguração, o capítulo 9, o versículo 7, a voz que ecoa do alto, a voz que se ouve do alto dirigida a Jesus é: este é o meu Filho amado.
Essa é a voz que nós ouvimos, ou que é dirigida a Jesus, expressando que Jesus compartilha de um relacionamento único e amoroso e obediente com o Pai. Marcos faz questão de nos informar que, inclusive, os demônios também reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Mas essa identidade de Jesus como Filho de Deus, que Marcos nos revela, nos apresenta, é melhor compreendida quando colocada à luz do sofrimento. É melhor compreendida quando colocada à luz da cruz. Porque Jesus é o rei ativo sobre todas as coisas. Jesus é o rei ativo sobre o universo, mas Ele cumpre o seu propósito redentivo desse mesmo universo. Ele cumpre o seu propósito de libertação, de restauração, de cura do ser humano e de todo o cosmos na cruz. Marcos nos apresenta um Cristo, um Filho de Deus, o Rei que cumpre o seu propósito na cruz. É na cruz onde Ele quer nos levar. É na cruz onde Ele quer que nós consigamos enxergar o que Deus está fazendo em Jesus. O Filho de Deus tem de ser obediente à vontade do Pai até a morte na cruz. Existe, portanto, um destino que o Filho precisa, ou que o Filho terá que trilhar, que a princípio não faz sentido ou não corresponde com a lógica humana, como um rei pode cumprir o seu propósito na cruz. Não faz muito sentido. Mas é justamente na cruz, local de sofrimento, local de morte, local de vergonha, onde convergem a missão e a identidade de Jesus como Filho de Deus. É nesse local, na cruz, que a humanidade, assim representada na pessoa do centurião, também reconhece Jesus como Filho de Deus. Este que está na cruz, redimindo o mundo, redimindo o ser humano, curando o cosmos, é verdadeiramente o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que Marcos inicia o seu Evangelho. É dessa maneira que ele passa a nos revelar a identidade de Jesus e nos apresentando de forma tão clara o que é o Evangelho. Esse Evangelho que diz respeito ao Deus que se torna ser humano, ao Deus que entra no curso da história, ao Deus que irrompe na história humana para dar um novo curso a essa história. O Evangelho diz respeito ao Deus que em Jesus redime o universo. Cristo, portanto, é a autoridade de quem o Evangelho se origina. Ou seja, por meio de Jesus, uma nova criação se inicia. Por meio de Jesus, um novo princípio, um novo curso para a história humana se inicia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, em Jesus, Deus está recriando aquilo que Ele havia criado no princípio. Agora, em Jesus, Deus está curando novamente. Deus está dando um novo curso à história humana. Assim me parece, portanto, que a questão fundamental, a questão essencial, a questão mais importante
que nós devemos entender é no que consiste o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, boa notícia. É justamente isso que significa o Evangelho. Evangelho é boa notícia, uma boa notícia. Mas é claro que precisamos nos indagar do que se trata essa boa notícia. Do que diz respeito essa boa notícia? Por que ela é uma boa notícia? Você sabe que se eu pudesse fazer um teste agora, nesse exato momento, e perguntasse para cada um de vocês o que é o Evangelho, eu não tenho a mínima dúvida que nós obteríamos respostas completamente dissidentes. Respostas completamente diferentes. Cada um daria uma resposta. Porque o Evangelho, ou a palavra Evangelho, hoje, no século XXI, carrega ou é carregada de muitos significados diferentes. Inúmeros significados. Por isso é que nem sempre o Evangelho se apresenta para nós como uma boa notícia. Para alguns, o Evangelho pode significar simplesmente um conjunto de doutrinas, um conjunto de ideias. Ideias essas que me dão a garantia de que eu chegarei são e salvo no céu assim que eu morrer. Para muitos isso é o Evangelho. Para outros o Evangelho se configura num conjunto de regras morais. Não faça isso, faça assim, não vista assim. Não coma isso, não faça isso, ande assim, vista isso. São muitas regras e isso para alguns se configura como sendo o Evangelho. Para outros o Evangelho é apenas bons conselhos, boas ideias. Você senta comigo e a gente bate um papo a respeito da vida, eu te dou uns bons conselhos, umas boas dicas, umas boas ideias, sei lá, de como você deve viver, e isso se configura o Evangelho. Mas percebam, tudo isso que eu acabei de mencionar são coisas que nós fazemos. São coisas que nós realizamos. Portanto, não podem se configurar como sendo boa notícia. Por exemplo, se eu quiser saber a respeito de Jesus, se eu quiser saber a respeito das doutrinas fundamentais da fé cristã, eu posso ir para uma biblioteca, ou posso ir para uma livraria, comprar uma teologia sistemática e aprender a respeito da Trindade, aprender a respeito da expiação. Eu posso aprender, eu posso saber, mas não significa necessariamente que eu encontrei o Evangelho. Ou também não significa necessariamente que o Evangelho me encontrou. Eu posso viver de um jeito diferente. Eu posso ser uma boa pessoa. Eu posso ser correto moralmente. Eu posso cuidar bem da minha esposa e agora bem do meu filho que está vindo. Eu posso ser a pessoa mais honesta do mundo. Mas não significa que o Evangelho me encontrou ou que isso de fato seja o Evangelho. Isso podem ser consequências do Evangelho. Boa notícia. Boa notícia é um anúncio de que algo importante aconteceu. Não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, antes pelo contrário, é algo que aconteceu no tempo, no espaço, na história. É boa notícia a respeito de algo que aconteceu. E em virtude desse acontecimento, tudo agora será diferente.
Não tem como as coisas permanecerem as mesmas a partir desse acontecimento. Não tem como o curso da história permanecer o mesmo ou indo na mesma direção depois desse acontecimento. Então não tem a ver com algo que eu realizo, pelo contrário, diz respeito ao que aconteceu em Jesus e por meio de Jesus. O Evangelho tem a ver com algo que aconteceu. Por isso, diz respeito à história da salvação em Jesus. Por isso, Marcos está nos levando para a cruz. É um acontecimento, é um ato, não é apenas uma ideia. É o Cristo, é o Rei, é o Filho de Deus que caminha até a cruz. E é na cruz onde Ele redime todos nós. Marcos se dirige a um público que se encontrava num contexto em que a boa notícia era aplicada para anunciar ao mundo que o imperador, César Augusto, que era aclamado como Deus, havia trazido paz, justiça e prosperidade ao mundo, devido à vitória que ele obteve em uma guerra civil, por exemplo. Então o povo se encontrava num momento difícil, num momento de crise, num momento sem esperança, num momento sem rumo, e aparece um imperador que vence, e portanto isso se transforma numa boa notícia. A esperança, agora podemos viver em paz, agora podemos viver com tranquilidade. César conquistou a vitória, é uma boa notícia. Boa notícia a respeito ou acerca de algo que acabou de acontecer. E esse acontecimento, portanto, cria um novo período de tempo. Um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de justiça. Só que essa boa notícia, anunciada, de que César venceu, não é boa notícia para todos. Não é uma boa notícia que garante uma esperança eterna. De vez em quando nós fazemos quase igual. Também esperamos o nosso Messias. Na política, principalmente. Nós queremos alguém que nos salve. Alguém que traga tranquilidade. Alguém que faça a economia crescer. Alguém que nos garanta segurança. Não era diferente. Mas Marcos anuncia a boa notícia apontando para Jesus como sendo aquele que por meio do qual se abre um novo alvorecer, só que de uma forma diferente. Marcos está nos dizendo que nenhuma vitória política, Marcos está nos dizendo que nenhuma vitória militar é capaz de trazer um novo mundo. Apenas Jesus Cristo, apenas Jesus é que cumpre o reino. Apenas em Jesus que nós enxergamos e vemos de forma concreta e absoluta a realização do reino e da salvação de Deus na plenitude dos tempos. Se dá em Jesus e através de Jesus Cristo. Marcos nos apresenta o Evangelho, não um conjunto de ideias. Marcos nos apresenta o Evangelho, não um conjunto de crenças. E o Evangelho que Marcos apresenta a mim e a você é uma pessoa. Uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. Ou seja, o conteúdo do Evangelho
é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que inaugura corporalmente o reino de Deus. Jesus é o Evangelho. E quem anuncia esse Evangelho, ou quem prepara o caminho para a vinda desse rei, é João Batista. João Batista que aparece ou se apresenta e convoca as pessoas para acolherem essa salvação que vem somente de Jesus Cristo. É assim que João aparece, se dirigindo a um público que se encontrava adormecido em um sonho. E se dirige a esse público, convidando-os para que eles acordassem desse sonho e encarassem a realidade como ela é. Mas essa boa notícia contraria todos os sonhos e todas as expectativas humanas. Por isso é que ela cai como um balde de água gelada. Não é isso que o povo estava esperando. Não é isso que nós esperamos. O mundo judaico do qual João Batista faz parte era constituído por pessoas que esperavam um sinal, que buscavam um Messias, um libertador político para livrá-los ou para libertá-los das mãos opressoras de Roma. E agora aparece João Batista anunciando algo completamente diferente. Ali está João Batista se dirigindo ao povo e dizendo: o dia mais importante das vossas vidas chegou. A decisão mais importante que você pode fazer na vida chegou. A libertação chegou, a paz chegou, o amor chegou, a justiça chegou, mas não do jeito que você sonha. Mas não do jeito que você imaginava. Ela veio, mas não por meio de um Messias que está com uma espada na mão para subjugar Roma e vos libertar de Roma, para reinar sobre Roma. Pelo contrário, é uma lógica diferente. E João Batista diz: arrependam-se. Nós estávamos esperando o Messias. Arrependam-se. Arrependam-se porque vocês colocaram a vossa esperança no lugar errado. Arrependam-se porque vocês se tornaram seres humanos curvados em si mesmos. Arrependam-se porque a vossa lógica não é a lógica do reino. Entendam que vocês querem fazer exatamente igual o que eles fazem a vocês. Vocês também querem dar o troco, vocês também querem subjugar, vocês também querem maltratar, vocês também querem espizinhar, vocês também querem o poder. Arrependam-se. Arrependam-se. Ou seja, Jesus, e por meio de Jesus, um novo alvorecer se abre para cada um de nós. Mas nós só podemos entrar nesse reino, participar desse reino e dessa vida, se nos arrependermos. Se nos arrependermos. O reino que se inaugura em Jesus só se acessa por meio do arrependimento. Vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês estão construindo a vossa esperança. Vocês estão depositando a vossa fé, a vossa confiança no lugar errado. Vocês construíram nas vossas cabeças um Messias, um Cristo, um libertador.
Arrependam-se. Porque não é o Cristo, não é o Filho de Deus, pelo contrário, é um ídolo. Vocês estão o comparando com César. Vocês estão o colocando na mesma igualdade, no mesmo caráter que esse homem que é sangrento, que faz justiça pela espada. Arrependam-se. E João então passa a chamar as pessoas para o batismo, mas esse batismo que João oferecia era apenas um símbolo provisório para uma realidade mais permanente, mais poderosa que estava por vir. Eu, diz João, vos batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Libertação! Mas é uma libertação que antes mesmo de nos libertar desse império político, desse mundo e dessa estrutura injusta, é uma libertação que começa ou que se inicia na interioridade. Porque se eu não sou liberto interiormente, se o Cristo não encontra o meu coração e não o transforma, eu permaneço o mesmo, eu continuo a viver a vida na mesma lógica. Então, o caminho para o reino passa aqui dentro. É uma transformação que, antes de transformar a minha exterioridade, primeiro transforma a minha interioridade. Porque eu não posso mudar a minha exterioridade se a minha interioridade não for mudado. E quem pode mudar a minha interioridade é apenas Cristo. É apenas Jesus. Deus está prestes a fazer algo, diz Marcos, algo novo. Por isso, Jesus, e através de Jesus, esse novo algo se inicia. Esse novo algo se apresenta a nós. Restaurar todo o universo. Deus está se movendo novamente para derrubar os poderes das trevas que escravizam, que corrompem e destroem a vida humana. A nova criação se origina em Jesus, que transforma, que cura com seu poderoso amor. A boa notícia, portanto, a respeito desse algo que aconteceu na história, em Jesus e através de Jesus, exige de nós novas decisões, novas posturas. Mas só podemos acolher essa boa notícia por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus assumiu o controle do mundo. E essa conquista se deu por meio da morte e ressurreição de Jesus. É na cruz onde Marcos quer nos levar. E Marcos está dizendo, é na cruz onde somos libertos. É na cruz onde somos perdoados. É na cruz onde somos amados. É na cruz onde o Cristo traz cura para todos nós. Nele, em Jesus, encontramos perdão. Encontramos transformação. Encontramos cura. Em Jesus, somente em Jesus, encontramos nova vida. Quem olha para Jesus pode ser alcançado por essa cura, por essa transformação, por esse perdão. Querido Deus, nós te agradecemos
Te louvamos e te exaltamos pela tua bondade. Nessa noite nos rendemos diante da sua presença como teus filhos. E te agradecemos pela cruz de Cristo. Te louvamos pela morte e pela ressurreição de Cristo que nos trouxe vida. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela graça que foi derramada na vida de cada um de nós. Pedimos, ó Deus, que os nossos olhos possam ser abertos, de tal maneira que possamos ser libertos do engano. Não permita que as nossas vidas possam ser construídas a partir de falsas esperanças. Queremos Cristo. Queremos Cristo. O Cristo que na cruz redime e cura. O Cristo que na cruz perdoa. O Cristo que na cruz acolhe o pecador e o perdoa. Queremos Cristo. Nada mais além de Cristo. Que as nossas vidas, que a nossa esperança, que a nossa confiança possa estar fincada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que todos que estão aqui presentes nessa noite possam conhecer, encontrar-se com Cristo, o pão e o vinho servido na cruz para os pecadores. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.